Olá, que a paz esteja contigo. Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 14, verso 30, que nos diz assim: Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! A experiência de Pedro andar sobre as águas exerce fascínio sobre nós. Nós temos uma cena aqui totalmente inusitada. Por outro lado, o pedido tão ousado que ele fez também nos toca. A gente nunca deixa de se surpreender com essas atitudes desse querido discípulo de Jesus chamado Pedro. Mas eu quero fazer algumas observações contigo sobre este momento, quando a intensidade do vento e a fúria das ondas puseram fim àquela aventura de Pedro. As ondas não surgiram quando ele começou a andar sobre a água. O texto nos diz que os discípulos já tinham remado muitas horas sem conseguir avançar porque o vento era contrário e estava batendo fortemente contra o barco. Essas condições estavam acompanhando aqueles discípulos a noite inteira. Embora a maioria dos discípulos fossem acostumados ao mar porque eles eram pescadores, isso era uma situação que eles conheciam muito bem, com certeza já tinham enfrentado outras tempestades. Essa situação é muito parecida conosco, porque nós também vivemos cercados pelas dificuldades e aflições e muitas vezes elas não têm impacto sobre a nossa vida. Quando Pedro deixou o barco, as ondas continuavam sendo as mesmas de quando ele estava dentro. A sua empolgação com aquela aventura permitiram ele ignorar a existência das ondas. Estava tão concentrado pelo desafio de caminhar sobre o mar e chegar até Jesus. Nós também, nos momentos de grande inspiração, nem percebemos a existência dos contratempos e os obstáculos na vida. Eles nem afetam a nossa vivência espiritual. Mas em determinado momento, Pedro deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para as águas. Ao fazer isso, ele tomou consciência das ondas que estiveram ali a noite toda. Mas agora a situação dele tinha mudado, estava extremamente perigosa. As mesmas ondas agora lhe provocaram um temor paralisante e puseram fim à sua experiência de andar sobre as águas. Quando ele começou a afundar, a rápida intervenção do mestre salvou de se afogar. Que conclusão nós podemos tirar disso? Muitas vezes cremos ser as circunstâncias ao nosso redor que nos fazem cambalear na vida. A experiência de Pedro nos revela, na verdade, outra coisa. Não são as circunstâncias que nos afetam, mas sim a perspectiva com a qual as observamos. O lugar onde estivermos parados no momento da tempestade determinará o tipo de resposta que vamos dar. As ondas eram as mesmas. Pedro no barco, Pedro caminhando sobre as águas, Pedro se afogando, mostra-nos que a mesma pessoa não terá sempre a mesma reação. A nossa visão das coisas é que faz a diferença na nossa vida. Como que você tem reagido em tempos de crise? O que essas reações dizem sobre você? Já parou para pensar nisso? Em quais aspectos você pode trabalhar para ter reações melhores diante das crises? Vamos orar sobre isso? Querido Senhor, Tu sabes, Pai, como muitas vezes temos reagido diante das crises e às vezes reagimos mal, porque de alguma maneira a nossa perspectiva tem piorado e não melhorado. Nós pedimos, Senhor, que a Tua presença e Teu Espírito nos ajude, Deus, a olhar para as crises, para as dificuldades e para os desafios com uma visão não apenas otimista, mas uma visão de fé, Senhor. Com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, nas Tuas promessas e no futuro abençoado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.